Olá, amigos do canal. Neste vídeo, nós iremos fazer uma análise do ataque do Fortaleza na Série A do ano passado. Nós vamos analisar os 44 gols que o Fortaleza fez. Então, vamos começar com essa primeira tabela. No primeiro turno, o ataque do Leão ele fez 29 gols. Já no segundo turno, o ataque do Fortaleza fez 15. Comecemos então as análises. No primeiro tempo do primeiro turno, o ataque tricolor fez 10 gols, e já no segundo turno houve uma queda, foi para 6 gols. Então, no segundo turno, o ataque deixou de fazer 4 gols. Isso representou menos 40% na intensidade dos gols. Já no segundo tempo, no primeiro turno, o ataque tricolor fez 19 gols e no segundo apenas 9, tendo uma diferença negativa de menos 10 gols. Isso representou menos 53% na intensidade dos gols. E, enfim, totalizando, nós temos que o primeiro turno foram 29 gols, o segundo turno apenas 15, uma diferença de 14 gols. Isso representou menos 48% da intensidade de gols no segundo turno. Agora nós vamos ver os gols do Fortaleza por setores. Os atacantes fizeram 22 gols, representando 50% do total. Já os alas fizeram 10 gols, representando 23%. Os zagueiros, 8 gols, representando 18%. Os meias, apenas 2 gols, representando 5%. Laterais, apenas 1 gol, 2%. Volantes, somente 1 gol, representando 2%. Então, este foi o raio-x dos 44 gols do Fortaleza por setores. Bem, amigos, nestes quadros aqui, eu irei mostrar a individualidade de cada artilheiro do Fortaleza. Então, como vai ser um pouco grande aqui esse quadro para eu explicar, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Então, vamos lá. O primeiro é o Robson. Ele fez 10 gols, sendo 7 no primeiro turno e 3 no segundo turno. Então, o desempenho no segundo turno foi de menos 57%. E com relação aos gols nos tempos, ele fez 5 gols no primeiro tempo e 5 gols no segundo tempo. Iago Pikachu, total de 9 gols, sendo 5 no primeiro turno e 4 no segundo turno. O desempenho do segundo turno do Pikachu foi de menos 20%. No primeiro tempo, o Pikachu fez 1 gol e no segundo tempo, 8. Quer dizer, 89% dos gols do Pikachu foram realizados na segunda etapa da partida. Já o David, ele fez 5 gols, sendo 4 no primeiro turno e apenas 1 no segundo turno. O desempenho dele no segundo turno foi de menos 75%. E uma observação interessante com relação ao David é que todos os 5 gols dele foram no segundo tempo. 100% dos gols no segundo tempo. Benevenuto, 4 gols, sendo 2 no primeiro turno e 2 no segundo turno. Ele teve o mesmo desempenho. Foram 3 gols no primeiro tempo e 1 gol no segundo tempo. Wellington Paulista, 3 gols, sendo 2 no primeiro turno e 1 no segundo turno. O desempenho dele no segundo turno foi de menos 50%. 1 gol dele foi no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo. O Igor Torres, ele fez 3 gols. Todos os 3 gols no primeiro turno. Então, menos 100% o desempenho dele no segundo turno, pois não fez nenhum gol. E todos os gols do Igor Torres, todos os 3, foram no segundo tempo. O Tite, 2 gols, um no primeiro turno, outro no segundo turno. Ele teve o mesmo desempenho nos turnos.
sendo um gol no primeiro tempo e outro gol no segundo tempo. Lucas Crispim, apenas um gol no primeiro turno. Desempenho no segundo turno de menos 100%. Esse único gol feito no primeiro tempo. Lucas Lima, apenas um gol e no segundo turno. Então, o Lucas Lima só marcou no segundo turno. E foi um gol que aconteceu no primeiro tempo. Matheus Vargas, também somente um gol. E esse gol foi no primeiro turno. No segundo turno não fez nenhum, um déficit de 100%. Bruno Melo, um gol. Esse gol foi no segundo turno. Ele só marcou no segundo turno. E foi um gol que ele fez no primeiro tempo. O Ederson, também só um gol e no primeiro turno. No segundo turno não marcou nenhum, um déficit de 100% de gols no segundo turno. E esse gol do Ederson foi no primeiro tempo. O De Pietri também só fez um gol, e esse gol foi no segundo turno. Ele só marcou no segundo. E foi um gol que aconteceu no segundo tempo. O Tinga, apenas um gol, e foi um gol no primeiro turno. Então, no segundo turno, ele não fez nenhum gol, desempenho de menos 100%. E esse gol do Tinga foi no primeiro tempo. E Zé Gabriel, que é um atleta do Internacional, um gol, foi um gol contra, e foi um gol no segundo tempo. Então, minha gente, totalizando tudo, temos os 44 gols, 29 foram feitos no primeiro turno e apenas 15 no segundo turno. Então, foram menos 48% de gols no segundo turno. Então, quase metade dos gols. Então, no primeiro tempo, o Fortaleza marcou 36% de seus gols. E no segundo tempo, 64% de seus gols. Então, no primeiro tempo foram 16 gols somados e no segundo tempo, 28 gols somados. Bem, meus amigos, espero que eu tenha explicado esses gráficos aqui que eu fiz. Espero que tenham gostado. Continuem nos prestigiando nesse canal e até uma próxima. Obrigado, valeu!